Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 31. Com licença, Emerson. Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 7 e 8. Quem achou diz amém. Quem ainda não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Amém, vamos esperar um pouquinho. Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 7 e 8. Diz assim: Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essa semana, o tema é encorajamento. Falar sobre o encorajamento. E nesse texto, Moisés está encorajando Josué. O contexto aqui é que Moisés está agora com 120 anos. Ele diz no começo do capítulo, olha, eu já não tenho mais forças para completar a tarefa que vem pela frente. A tarefa que vem pela frente agora é adentrar na terra do inimigo, na terra dos amorreus, e dominar a terra e dividir a terra entre o povo de Deus. E Moisés diz, eu tenho já 120 anos e eu não tenho mais forças para ir à frente como líder. E outra coisa, o Senhor me disse que eu não iria entrar na terra prometida. Foi o que Moisés disse para o povo. E agora Moisés vem então e transfere o bastão, transfere a liderança para as mãos de Josué. E diz para Josué, Josué, agora você é o líder, agora você é aquele que irá adiante do povo do Senhor. O Senhor escolheu você. E diz para ele o que ele iria fazer. Você vai ir adiante do povo, conquistar a terra que o Senhor prometeu e dividir a terra entre o povo. Então Moisés dá a Josué a missão, dá a Josué aquilo que ele deveria fazer para Deus. Então nós estamos falando de encorajamento dentro de um contexto de missão dada por Deus. Então, o encorajamento é necessário quando existe uma missão dada por Deus. Então, o encorajamento que nós estamos falando hoje é: eu tenho uma missão que Deus me deu, Deus me entregou uma missão, Deus pediu para mim fazer algo para Ele. Se Ele pediu para você fazer algo, se Ele te deu uma missão, então você vai precisar de encorajamento. Aí sabe que todo pastor, ele estraga prazeres, né? Ele tem que falar a verdade. E a verdade é que todos vocês têm uma missão. Então eu não posso deixar ninguém aqui ir para casa achando que não tem uma missão, que a missão é só do pastor e do grupo do louvor. Qual que é a missão que Jesus deu para a igreja? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Isso foi para todo mundo ou só para alguns? Todos. Então, cada um de vocês tem uma ordem dada por Jesus, faça discípulo. O que é fazer discípulo? É fazer pessoas parecidas com Jesus.
Você é parecido com Jesus se você é discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você é um cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Então, fazer discípulos é fazer pequenos cristos, fazer pessoas parecidas com Jesus. Comece dentro da sua casa. Seu filho, os comportamentos dele é mais parecido com Jesus ou mais parecido com alguém que não é de Jesus? A sua esposa, os comportamentos dela é mais parecido com Jesus ou alguém que não é de Jesus? Então comece no teu redor, comece no seu trabalho, ajude pessoas a ser como Jesus. Essa é a missão que você recebeu. Só que aí existe a palavra, né? Existe o segredo atrás da missão. Por quê? A missão é: ide e faça discípulo, ide e pregai o evangelho, mas seja forte e corajoso. Imagine, Jesus subiu aos céus, assim como Moisés estava passando o bastão para Josué, Jesus passou o bastão para mim e para você. E nós vamos entender hoje o que é ser forte e corajoso. A palavra aqui é encorajamento, vem de você ter coragem. Agora, é interessante que Moisés fala ser forte e não é só ser corajoso. Antes de ser corajoso, precisa ser forte. Já pensou? Você chega para uma pessoa e fala assim, eu vou colocar você para lutar contra uma pessoa. Não, fica tranquilo, ser corajoso. Não, quem é? Não, é o Mike Tyson, mas tenha coragem. Tenha coragem. Você coloca a pessoa no ringue com o Mike Tyson, sem treinar, sem explicar, sem fortalecer ela, o que vai acontecer? Né? Vai ser destruído. Não vai sair dali vivo. Então, a coragem sem força, ela é estupidez. Você ser corajoso para entrar numa guerra que você não vai ganhar, é burrice. Então não é ser coragem, não é ser ousado, não é meter a cara simplesmente. É primeiro ter forças, é primeiro ter discernimento, para daí sim ter coragem e ousadia, mas precisa ter os dois, que também não adianta ter força, conhecer, treinar, fortalecer e falar assim, não, mas eu não tenho medo de lutar. E talvez você não sabe que você já está preparado para enfrentar o Mike Tyson. Você vai ser o próximo campeão. Mas por quê? Porque você já está sendo treinado, fortalecido há muito tempo. Mas você tem medo. Não, deixa eu lutar na academia. Tenho medo dos eventos. Tenho medo de aparecer na televisão. Tenho medo. Não. Se o Senhor chamou, se é o momento, tenha coragem. Então vamos entender isso. Primeiro, essa palavra ser forte, ela significa ser firme. Não é ter músculo, tá? Nem todo musculoso é forte, tá? Nem todo musculoso tem essa força que a Bíblia está falando. Então, a força que a Bíblia está falando aqui, ela vem de solidez, firmeza. Ser forte é ser firme, ser sólido. Uma outra palavra é endurecido. Então, a força espiritual traz uma ideia de ter um espírito sólido, firme. O que é um espírito sólido, firme? É um espírito que não é mole. Qual que é a diferença, irmãos, da borracha e da pedra? Né? A borracha é mole, não é? Você consegue manipular a borracha, apertar a borracha? Agora a pedra não. Um espírito mole, agora me vem à mente, a minha filha gosta de um brinquedo chamado, aquelas molecas, como chama, amor? Slime. Fala até baixo aqui. Irmãos, aquilo lá não tem solidez, você pega, escorrega nos dedos.
E aqui a Bíblia está dizendo que a força espiritual é não ter um espírito, o espírito de slime, mole, que derrete. É ter um espírito duro, solidificado. E aí olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 16, 13, por favor. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. A palavra ali é firmes na fé. Então, a firmeza aqui é solidez. A firmeza aqui é endurecido. Sólido na fé é sólido na crença. É sólido naquilo que você crê. É se alguém vem e fala assim, olha, você tem uma ideia, você tem a fé que Jesus cura. Aí vem alguém e traz para você uma mensagem, manda para você uma palavra, e aquela palavra abala você. Você fala assim, não, será que é? Mas eu acho que essa vez não vai. O que aconteceu com a pedra que Deus cura, que Jesus cura? Derreteu, amoleceu. Então a ideia aqui é estar firme nas suas convicções espirituais. Estar firmado nas convicções daquilo que a palavra de Deus diz e promete. Se a Bíblia diz que é branco, é branco. Nunca vai ser cinza, nunca vai ser preto, sempre vai ser branco. E todo mundo vai falar, mas eu estou vendo cinza, eu estou vendo cinza, eu estou vendo cinza, eu estou vendo cinza. E você vai falar o quê? É branco. Vai falar, mas você não está vendo cinza? Eu estou vendo cinza, mas a Bíblia diz que é branco. Então eu não vou falar pelo que eu estou vendo, eu vou falar pelo que a palavra me diz que é. Ainda que eu veja uma coisa, eu não vou ir pelo que eu vejo. Eu vou por aquilo que a palavra disse que é. Isso é ser firmado na fé, na rocha. Então, firmado na convicção daquilo que Deus te disse. Convicção daquilo que você crê. Um outro texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem? Devorar. Então, aqui a imagem é que você tem que estar vigilante, né? Desperto, não dormindo, porque o diabo está ao redor, rugindo como um leão, procurando para te devorar. O que o diabo come? Ele devora o quê? Pecado? O que mais? O quê? Pode falar. O espírito. Fé. O que mais? Esperança. Próximo versículo. 9. Resistam-lhe. Resistir quem? O diabo. Fazendo o quê? Firmes na fé. Então, quem não permanece sólido, firme na fé, o diabo faz o quê? Devora. Significa então que quem não permaneceu firme na fé, o diabo devorou a fé. Então o diabo está firme a devorar a fé. Por quê? Porque uma vez que ele devora a fé, a pessoa cai como um castelo de cartas. Ela desmorona. Essa é a palavra que vem na minha mente agora. Então, quando o diabo come a fé, a pessoa desmorona completamente. Então, estar sólido, duro, endurecido, sabe aquela pessoa que não muda? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Seja duro, sólido, crendo, porque senão ele vai comer a sua fé. O outro texto,
Efésios 6:10. Esse texto é bem conhecido. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu. Então a força está onde? Fortalecidos no Senhor. Então aquela força, o que nos endurece, o que nos torna sólidos, convictos de que as coisas irão acontecer positivamente na nossa vida, é o Senhor. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então é a força do poder de Deus que nos dá convicção, que nos dá fé. É como eu vejo cinza, mas o poder de Deus me dá convicção para que crer que é branco. Porque Deus me disse, tudo é possível aquele que crer. Então, tudo é possível aquele que crê. A fé, ela faz criar coisas que não existem, ela traz à existência as coisas que não existem. Portanto, a fé é aquela que nos torna indestrutíveis. Um outro texto é Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A força aqui é esse endurecimento. Tudo posso naquele que me endurece. Tudo posso naquele que me solidifica. Tudo posso naquele que me põe um espírito firme. Então, Deus é aquele que diz, que nos dá um espírito que diz que eu tudo posso. Irmãos, podia parar aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe que você olha uma situação e o diabo fala, isso não tem solução? A Bíblia está dizendo aqui que pelo Espírito de Deus você olha para essa solução e fala assim, tudo posso. Tudo posso. Posso orar para uma pessoa que não tem olho e crescer um olho nela. Posso orar por uma pessoa que não tem perna e crescer uma perna nela. Posso orar por uma pessoa que não pode ter filho e ela ter um filho. Sim ou não? Tudo posso. Jesus disse, não é? Que tudo é possível aquele que crê. Mas Paulo está dizendo, tudo posso, eu posso. Eu, você. Ai, pastor, está uma luta danada, ora por mim que só o Senhor pode expulsar essa coisa que está em mim. Não, tudo posso. Quando você acha que só o pastor pode, é porque o inimigo já derreteu a tua fé. O leão já te deu uma mordida. Ele deu uma rugida, você tremeu e ele só passou a língua em você. Você fala, ai, pastor, socorro. Socorro, pastor. E o leão você já está se sentindo, você já olha para você e vê um presunto. Você tem que olhar para você e falar assim, olha, eu vejo em mim um caçador. Eu tenho uma arma na minha mão direita, uma arma na minha mão esquerda e na minha cabeça uma pele de leão, para ele ver que eu sou matador de leões. E aí ele vai ver que agora você tem coragem, que ele não está ali para te assustar, mas quem está ali para assustar ele é você. E aí ele vai ver que é diferente o espírito que está em você. Coragem, tudo posso enfrentar leões. Posso enfrentar leões. Por que eu posso enfrentar leões? Por causa daquele que me fortalece. Sansão, o que Sansão fez com o leão, irmãos? Rasgou ao meio. Diz que o leão atacou Sansão, pegou no braço e ele rasgou ao meio. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Irmão, Sansão era o terror de Satanás.
Imaginem isso, quando o Espírito de Deus vem sobre a pessoa, capacita ela, fortalece ela, dá ousadia para ela, e ela vira o terror do inimigo. Então é isso que está dizendo, eu tudo posso, tudo posso. Por isso, não tenham medo de impor as mãos, não tenham medo de orar, não tenham medo de pedir, não tenham medo de declarar, não tenham medo, levantem a cabeça, porque Deus está dizendo, tudo vocês podem. Se vocês confiarem em mim, no meu espírito, na minha força, vocês podem todas as coisas. Então, essa é a primeira palavra que Moisés disse para Gideão. Ser forte, ser sólido, seja endurecido no seu espírito. E a segunda é, seja corajoso. Corajoso aqui é ousado. Corajoso aqui é alguém que avança, é alguém que anda para frente. Corajoso não é aquele que não foge. Corajoso é aquele que anda para frente aqui no contexto. Que o contexto aqui, Moisés vai dizer para ele depois no versículo 8, não temas e não desanimes. Porque a palavra ele está dizendo, não tenha medo. A ideia não é a ausência de medo, ou seja, ele é tão corajoso que não existe medo dentro dele. Não, ele está dizendo que ele tinha medo, mas que o medo não paralisasse. Era isso que está dizendo, não é ausência de medo, mas é que o medo não paralise o teu espírito. Sabe quando alguém tem tanto medo que é como o seguinte, ele pega a espada na mão e ele vai com a espada firme, essa vitória é nossa. Quando ele chega lá e ele olha e vê os gigantes, aí já a espada já fica assim, ó. Parece que está matando mosca, de tanto que treme. Que fala assim, pronto, agora morri, agora não tem esperança. O que aconteceu? O medo paralisou. O medo amoleceu por dentro, amoleceu o espírito. Então, essa palavra está dizendo o seguinte, que o medo não te impeça de avançar. Que o medo não te impeça de obedecer. Se Deus está dizendo, ide por todo mundo, então Ele deu uma ordem e uma missão. A palavra então é que o medo não te faça um desobediente. Porque nós, às vezes, por medo, desobedecemos ao Senhor. A gente fala assim, Senhor, mas o que vai ser de mim? Senhor, é uma batalha muito grande, o inimigo é forte, o inimigo é poderoso. E aí o Senhor está dizendo, não te mandei eu? Não te mandei eu? Ser forte, corajoso. Então é não ter medo de obedecer a Deus. A igreja tem deixado de obedecer a Deus por medo de retaliação do inimigo. Não, Senhor, se o inimigo se levanta contra mim, se eu obedecer, aí começa as coisas a acontecer, tem medo. E a Bíblia diz que o medo não te impeça de obedecer. Não tem uma música, um louvor? Está vindo na minha mente. O medo não... É isso mesmo. O medo não pode nos parar. Não é não ter medo, mas é não parar. É não parar. Não pode parar. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, avance, e enquanto você avança, eu vou destruir aqueles que te causam medo. Você vai ver os seus medos sendo despedaçados diante dos teus olhos e virem debaixo dos seus pés. Você vai conquistar os teus medos, você vai derrubar as fortalezas que hoje te causam medo. Como? Quando você começar a andar, você está com medo do mar, põe o pé na água e ande, que você vai ver o mar se abrir diante de você. É isso que o Senhor está dizendo, não tenha medo e avance em obediência a Deus, e você vai ver que os seus medos não são tão medrosos assim, não são tão aterrorizantes assim. Eles gostam de
Sabe, eu tinha medo quando eu era criança do bonequinho Chuck. Por quê? Porque eu era criança. 6 anos, 5 anos. Então, quando nós somos crianças, os nossos medos nos assombram, porque somos crianças, somos ingênuos, não sabemos quem são, não conhecemos quem está nos colocando medo. A minha avó ainda dizia assim, não tenha medo, é só uma foto que passa ali dentro daquela caixa. Eu lembro até hoje, mas a nossa ignorância de conhecer o poder do nosso inimigo, nós olhamos e achamos que ele é poderoso, que ele é grande, que ele nos causa medo, mas não, ande na força do Senhor, que você vai ver que era só de longe que era uma sombra grande. Quando você chegar perto, você fala assim, eu tinha medo disso? Porque o Senhor mostra para você que o teu inimigo, quando você está nele, com ele, não é tão poderoso assim. Agora, sozinho você não vence, sozinho ele te destrói. Na tua força, não vai. Agora, na força do Senhor, ele não tem poder. Essa é a coragem que o texto diz. Olha o que diz 2 Coríntios 3,12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Alguns textos diz firmeza, coragem, mostramos coragem. Então, o que nos dá coragem e ousadia é a esperança. É a esperança. E é a palavra de Deus. Irmãos, eu vou dar um testemunho para vocês. Eu estava lendo exatamente o livro de Deuteronômio, essa parte aqui, e o início de Josué que vem depois, que fala que Deus está dizendo, não temas. Da mesma forma que eu entreguei diante de você Seom e Og, que eram reis amorreus, poderosos com carruagens, mais fortes que o povo de Israel, Deus está dizendo, da mesma forma que eu entreguei esses gigantes, eu vou entregar a terra, você vai vencer. E aí, lá em Juízes, diz que, eu tinha lido Juízes, e diz que, se eu não me engano, Gideão, ele perseguiu os reis dos midianitas, e diz que ele alcançou aqueles reis, e diz que os reis fugiram dele e se esconderam numa caverna, o inimigo. E diz que ele chegou lá na caverna e falou assim, tira a tampa da caverna, que eles tinham prendido os reis lá dentro. Os reis dos inimigos. E aí tiraram a tampa da caverna e falou assim, tiram eles para fora. Tirou os reis para fora. Aí diz que os reis estavam no chão, e aí Gideão veio e chamou 2 generais dele. Falou assim, vem aqui você, vem aqui você. O general veio e falou assim, põe o pé no pescoço. E aí ele foi e colocou o pé no pescoço. E falou assim, assim como você está colocando o pé no pescoço desses reis, o Senhor vai entregar os outros também para vocês. Não tenham medo. E aí eu li essa palavra, essa passagem, eu estava com essas passagens na cabeça. Toda sexta eu faço uma visita no hospital AC Camargo. E oro por umas crianças e pacientes com tratamento de câncer. Tem um paciente específico que está há mais de 1 ano na UTI. E eu estava orando por ela, estava inconsciente, com tumor no cérebro, e era muito sério o caso dela. E os médicos fizeram um exame nessa menina, ela tem 8 anos. E viram manchas no exame. E falaram para a mãe que o câncer tinha voltado. E eu falei com a mãe, e a mãe me falou, fui visitar, a mãe me falou. E aí, no dia que eu orei, que eu li esse texto, foi que eu visitei a mãe. E aí, Deus falou assim, não tenha medo. Não tenha medo. Ele falou assim, põe o pé no pescoço. E assim como, se você espiritualmente agora colocar o pé no pescoço desse diagnóstico, da mesma forma que você vai vencer esse, você vai vencer todos os outros que eu te colocar nesse hospital.
E a mãe me falando, né, com medo. E eu, com aquela cara de paisagem, eu disse para ela: fique em paz. O Senhor falou, não tenha medo. Vim embora. Aí, só ouvi depois, veio os pais dizendo assim: os médicos não entendem o que aconteceu. Porque a mancha aparece no exame, mas não deu negativo. A mancha aparece, mas deu negativo. Então eles não sabem. Então eles não conseguem explicar. E aí eu falo assim, mas nós sabemos a explicação. É a vitória que o Senhor nos deu. E aí, irmãos, isso foi há cerca de um mês e meio atrás. Aí eu fui indo toda sexta, outra sexta. Na outra sexta, ela já estava abrindo, né, mais abrindo o olho. Na outra sexta, ela estava comendo. Na outra sexta, os pais decidiram seguir sólidos na fé. E aí foi indo. Resumindo, irmãos, sexta-feira agora eu fui. Ela já estava bem acordada, sorriu para mim, comendo. E os médicos estão querendo mandar ela de alta para casa. Só estão vendo se ela corresponde muito bem, porque ela está bem no hospital, e eles têm certeza que em casa ela vai estar bem e eles vão dar alta para ela. Vitória, irmãos. Não tenham medo. Então, a esperança é que nos dá firmeza. Um outro texto, coloca por favor. 1 Coríntios 16, 13 de novo. Ele diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes, nós vimos, né, a solidez. E agora diz aí, sejam corajosos. Algumas versões aí dos irmãos vai dizer, portai-vos varonilmente. Ou sejam homens de coragem, sejam homens. A ideia aí não é do sexo masculino, tá? A ideia aí é de ser homem. Sabe quando vem chorando para você, homem, fala assim, rapaz, seja homem. Deixa de agir como um menino. Haja como alguém maduro e responsável. Haja como alguém que não perde o controle da situação. Então, quando chora, quando vê, eu não sei, o que acontece? A pessoa está desesperada. E quando fala, seja homem, o homem age como? Não, tem um problema, mas eu vou achar uma solução. Tem um problema, mas eu vou contornar. Tem um problema, mas eu não vou aqui me render. Isso é maturidade. E a ideia que Paulo está dizendo é, sejam varões, varonilmente, corajosos, homens de coragem. Só que está dizendo aqui para homem e mulher, sejam maduros. Essa é a palavra. Agora, eu vou encerrar trazendo para vocês a fonte. Paulo vai dizer, né, que é a esperança que traz essa coragem que a gente precisa para completar a missão. Só que essa coragem e essa esperança, essa ousadia, ela vem do Espírito Santo. Ela vem da presença de Deus. Para Josué, Deus disse, eu estarei com você, eu irei adiante, não te abandonarei. O que Jesus disse para os discípulos? Ele não falou assim, não vos deixarei órfãos. E ele disse o que também? Estarei com vocês todos os dias, até a consumação. Por isso, sejam corajosos, porque eu não vos deixarei órfãos e eu estarei com vocês. A presença de Jesus nos dá coragem, sim ou não? Olha só, coloca por favor Atos. Eu estava ali, irmãos, tinha um texto de Atos. Estava preparando ali e era Atos 4:31. E aí eu estava tentando lembrar, aí veio assim na minha cabeça, Atos 4:13. Eu falei assim, aí eu achei que Atos 4:13 era o texto que eu estava procurando. Mas eu falei assim, vou abrir em 4:13 para escrever o texto que eu estava procurando. E aí veio outro texto, não era o que eu estava procurando. E era um texto dentro do contexto que eu estava querendo ensinar. Então parece que Jesus queria que eu lesse esse texto para vocês. Olha só Atos 4:13 o que diz.
vendo a coragem de Pedro, de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Está dizendo o seguinte: quando viram a coragem de Pedro e João, falou assim, eu acho que eles estiveram com Jesus. Ou seja, eles não têm conhecimento, são iletrados, não tem nada de humanamente especial neles, mas que ousadia desses dois. Que coragem desses dois. Eu falo assim, se eles estão tão ousados assim, tão corajosos assim, então é certeza que eles estiveram com... Sabe por que a gente não tem coragem às vezes, tem medo? Que a gente não gasta tempo com Jesus. A gente vive correndo para lá e para cá. Ligando, atendendo gente, falando com gente, fazendo as coisas desse mundo. É oração de 30 segundos. Senhor, a mesma de ontem, amém. E aí, quando vem o problema, vem a dificuldade, não estava com Jesus. E aí, tem medo. O que o texto está dizendo é, se nós gastamos tempo com Jesus todas as manhãs, antes de trabalhar, antes de tudo, meditamos, conversamos, entregamos o nosso dia, entregamos a nossa casa, entregamos a nossa família, entregamos o nosso espírito, estamos ali pedindo direção para Jesus, estando com Jesus, o que acontece? Saímos da presença de Jesus e Jesus vai com a gente. A gente vai agir como alguém que esteve na presença de Jesus. É como que o pastor vai chegar no ambiente de trabalho, você vai chegar no ambiente de trabalho e o pessoal vai ver uma áurea em você e fala assim, esteve com Jesus, o homem está animado, a mulher está animada, esteve com Jesus hoje ainda. E é isso que está dizendo, quem está com Jesus, quem esteve com Jesus, tem coragem. E o Espírito Santo também. Agora o versículo 31 do capítulo 4, por favor. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente. Então, quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ele enche a pessoa de Vocês sabiam que o Espírito Santo ele é o encorajador? Sabem que a palavra encorajar no grego ela vem de paraklesia? E a Bíblia, o Espírito Santo ele é o parakletos. Alguns textos usam a tradução consolador. Consolar é encorajar. Consolar é dar coragem, dar ânimo, dar ousadia. Jesus disse o seguinte, não falou? Nesse mundo tereis, mas tende o quê? Bom ânimo, tenha coragem, porque eu venci o mundo. Ele está dando esperança, e uma vez tendo esperança, temos coragem, ânimo e ousadia. A coragem, a ousadia vem da presença de Deus conosco, de uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo só enche a vida daqueles que andam com Deus, andam em aliança com Deus. É o louvor que nós cantamos, eu quero ser santo, então eu renuncio a minha carne, eu renuncio os pecados, eu renuncio a minha forma de viver e eu vivo a forma que o Senhor quer que eu viva. Eu renuncio os meus horários, as minhas rotinas, as minhas organizações e eu vivo como o Senhor quer que eu viva. Então é viver para Deus, é se submeter a Deus, que nos capacita a ser cheios de Deus. E uma vez cheios de Deus, somos cheios da coragem, da força, da presença, da confiança que o Senhor está conosco. Muitas das vezes a gente acredita que o Senhor não está conosco, por quê? A gente fala assim, ontem eu pequei. Ontem eu não fiz isso, ontem eu deixei de fazer aquilo para o Senhor, então eu sinto que o Senhor não está comigo. Não é isso?
Não são os nossos pecados que nos afastam do Senhor? Então, quando os nossos pecados nos afastam do Senhor, a gente não tem ousadia, não tem força. Então é necessário o quê? Pedir perdão, reconciliação. Senhor, me perdoa, perdoa a minha rebeldia, perdoa a minha ignorância, perdoa aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer. Me enche, me capacite para que amanhã eu não faça aquilo que eu fiz ontem. Vem, Senhor, sê comigo. Não tem outro lugar para estar a não ser contigo. E aí o Espírito Santo vem, te enche do Espírito Santo. E aí, irmãos, como eu falei, te transforma. Transforma que agora você vai ter coragem e ousadia para ser um conquistador. Irmãos, conquistador. O que um conquistador faz, irmãos? Conquista. O que você precisa conquistar? Que área da tua vida que você perdeu o controle e você precisa recuperar? Que área das tuas emoções que você perdeu o controle e você precisa conquistar? Que área familiar que você perdeu para o inimigo e você precisa tomar de novo? As tuas finanças estão uma bagunça e você precisa conquistar? Quem se enche do Espírito Santo conquista. Pastor, ultimamente eu preciso conquistar a paciência. Eu ando irado, pastor. Mordendo o copo. Então, conquiste a paciência. Conquiste um espírito manso. O Espírito Santo vai capacitar vocês a conquistar. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no coração. Senhor, capacita a tua igreja, Senhor, a conquistar, Senhor, o que foi perdido, a conquistar, Senhor, aquela área que eles deram brecha, aquela área, Senhor, que o Espírito, Senhor, deles rendeu, Senhor, às trevas. Conquista a mente, conquista o coração. Todo mal, Senhor, seja, Senhor, repreendido, Senhor. E que a vida deles seja transformada pelo Teu Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche de coragem, enche de ousadia, enche de unção, de força, para que eles possam obedecer e viver em unção e em poder, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.